Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dou glória a Deus pela minha vida, dou glória a Deus pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. Por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa, eu glorifico e adoro o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, eu dou glórias, eu dou honra e glórias ao nome de Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo o nome. Aleluia, e glorifica ao Senhor com mais um maná do céu, com mais um pão quentinho que Deus nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando em Isaías, no seu capítulo 6, versículo 7, e a palavra do Senhor diz assim, que com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia, glórias a Deus. Deus, só Ele pode perdoar o seu pecado. Aleluia. Só Ele pode tirar de você a sua iniquidade. Aleluia, glória a Deus. Só Ele pode perdoar pecados. Aleluia. E nós vemos aqui que Isaías, depois que o tio dele, Uzias, veio a falecer, aleluia, ele viu o Senhor. Ele só viu o Senhor depois que o tio dele veio a falecer. Enquanto o tio dele estava vivo, ele não via o Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque o olhar de Isaías estava posto no tio dele, no rei Uzias. O tio dele era rei, era um grande homem, aleluia, glória a Deus, e ele então admirava o seu tio. Ele vivia ali no palácio sob os cuidados do seu tio. E ele então admirava o seu tio. Ele até mesmo, creio eu, que ele queria ser como o tio dele. Aleluia, ele se espelhava no tio dele. Mas o Senhor então, aleluia, permitiu o tio dele descer à sepultura, o rei Uzias, para que Isaías visse Deus. Aleluia, glória a Deus. Tudo que nós colocamos acima de Deus, aleluia, glória a Deus, Deus ele tira, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia, glória a Deus. A glória devida é somente a Deus. E ele tirou ali o rei Uzias, o tio de Isaías. Ele tirou da vista de Isaías. Aleluia. Ele morreu e foi sepultado. E estava ali Isaías ali no palácio, agora não vendo mais o seu tio. Então Deus falou com ele. Deus se mostrou para ele, se revelou para ele. Aleluia, glória a Deus. Deus se revelou para Isaías. E quando Isaías viu ele, Isaías temeu. Ficou envergonhado, ficou com vergonha da santidade, da beleza de Deus. Ele viu ele assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas asas enchiam o templo. Isaías estava então, aleluia, no templo. Aleluia, glória a Deus. Ele estava no templo ali, e então ele viu, aleluia, o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E as asas, ela enchia o templo. E ele contemplando ali serafins, que estava ali por cima. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamava, esses serafins clamavam uns para os outros, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Esses serafins, eles clamavam o tempo todo que o Senhor, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia, glória a Deus, que santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra estava cheia da glória de Deus. Então eles clamavam ali, Isaías contemplando aquela visão maravilhosa. Aleluia, glória a Deus, contemplando o Senhor naquele trono e contemplando ali os serafins adorando o Senhor, dizendo que Ele era santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, e que toda a glória está, toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ali o lugar onde ele estava se encheu de fumaça, a casa se encheu de fumaça. Então Isaías disse: eu estou perdido. Isaías temeu. Isaías temeu e disse que estava perdido. E por que ele temeu? Porque ele viu a santidade de Deus, sentiu a santidade de Deus, se estremeceu com a santidade de Deus. E ele viu que ele era iníquo, iniquidade. Qual que era o pecado de Isaías? Adorar o seu tio Uzias. Aleluia. Querer ser como o seu tio Uzias. Aleluia, glória a Deus. Admirar o seu tio Uzias. Aleluia, glória a Deus. Usar os seus lábios para adorar, para proferir palavras de adoração, de elogios, de mimo, aleluia, glória a Deus, para o seu tio Uzias, aleluia. Por isso que ele diz assim, que ele era um homem de impuros lábios, e que ele estava habitando no meio de um povo também, que era impuro, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor. E o anjo ali veio, aleluia, glória a Deus, e tocou, tirou com uma tenaz, uma brasa viva do altar, e tocou, aleluia, araçurimianda, nos lábios de Isaías. E disse para Isaías, Isaías, aleluia, a tua iniquidade, ela foi tirada. E o teu pecado perdoado. Aquela brasa viva que o anjo tirou, tocou nos lábios dele, porque os lábios dele eram impuros. Aleluia, glória a Deus. E então a iniquidade dele foi tirada. E o pecado que ele cometeu contra Deus, adorando deuses estranhos, louvando deuses estranhos, adorando o seu tio Uzias, aleluia, vendo, colocando até mesmo o tio Uzias dele como Deus, foi perdoada, foi tirada. E o pecado que ele cometeu foi perdoado. Só Deus pode perdoar os meus e os seus pecados. Nós somos pecadores. Eu sou pecadora, você é pecador, mas Deus, Ele pode perdoar os nossos pecados e Ele quer. Aleluia, glória a Deus. E hoje Ele tira de mim, Ele tira da minha vida, Ele tira do seu caminho, Ele tira do meu caminho, Ele tira da sua vida, do seu caminho, Ele tira todo rei Uzias, o qual nós estamos olhando ao invés de olhar para Deus, igual nós estamos vendo ao invés de ver Deus. Deus, Ele quer se revelar a nós, Ele quer que nós venhamos ver Ele. Então, todos os dias que está impedindo nós de ver Deus, aleluia, Deus, Ele vai tirar, Ele vai, se for preciso, descer a sepultura, aleluia, para que nós venhamos ver Ele, aleluia, assentado em um alto e sublime trono. Nós vamos ver a santidade de Deus, e vendo a santidade de Deus, nós também vamos procurar nos santificar. Nós vamos ver a nossa vergonha, nós vamos ver a nossa iniquidade, o nosso pecado, e vamos sentir vergonha, e vamos nos arrepender. E Deus, que é misericordioso, quando nós nos arrependemos, Ele então
tira de nós a iniquidade e ele então perdoa os nossos pecados. Deus, ele é especialista em perdoar pecado. Só ele pode perdoar o seu pecado. E o maná do céu, o pão quentinho de hoje é Deus já falando que vai tirar. Tem Uzias, aleluia, tomando lugar de honra de Deus. Você tem que honrar a Deus, você tem que dar glórias a Deus. Aleluia. Você tem que ver e olhar e contemplar a beleza de Deus. Aí tem Uzias ofuscando seus olhos. Tem Uzias, aleluia, impedindo você de olhar e ver Deus. E Deus, ele está tirando Uzias da sua vida, do seu caminho, do seu olhar, da sua visão. Aleluia. E você vai ver Deus e enxergar as suas mazelas, a sua iniquidade. Aleluia. E se arrepender e se envergonhar. Aleluia. A vergonha que Deus vai permitir você sentir não é para a morte, é para a vida. É para que você venha ter uma vida com Deus e uma vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Ele vai tirar a sua iniquidade e perdoar os seus pecados. Aleluia, Ramanai. Amém, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.